e nós vamos falar aqui na Jovem Pan sobre alguns pontos que envolvem o direito médico. Para isso, vamos conversar agora com a especialista em direito médico, Mercedes da Silva Nunes, sócia do escritório Silva Nunes Advogados. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por falar aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso. Eu que agradeço o convite. Bom, doutora, essa questão é muito interessante porque tem muitas nuances que a gente pode explorar, então, em relação a esse assunto, né? E eu gostaria de começar perguntando, então, um pouco sobre os consumidores, de forma geral, os direitos que eles têm neste momento, então, de pandemia. Por exemplo, no caso dos planos de saúde, de assistência, teve uma legislação que determinou, por exemplo, que testes de coronavírus fossem cobertos aí pelos planos de saúde. Então, isso tudo é resguardado também neste momento, né? Sim, ainda bem que é resguardado, né? Os planos de saúde cobrem os testes dos seus usuários, dos consumidores em geral, e eles foi uma medida assim necessária porque nessa crise que nós estamos passando não tinha como não fazer essa cobertura para considerar essa situação de emergência de saúde pública. Então, os planos cobrem os testes desde que os testes sejam requisitados por médicos. Então, o médico precisa prescrever diante de uma constatação, de uma suspeita de uma contaminação pela Covid-19, o médico pode solicitar esse exame e os planos de saúde vão cobrir. Então, o consumidor não precisa ter nenhum receio em relação a isso, porque a ANS determinou que o teste se torne uma medida obrigatória, incluída como naqueles procedimentos obrigatórios que os planos todos fazem cobertura. Pois é, não, justamente. Claro que a gente sabe que existe um momento de dificuldade de acessar, né, esses testes, não tem uma disponibilidade tão grande, mas então é importante esse ponto que a senhora colocou, que eles são feitos, sim, pelos planos de saúde quando há recomendação de um médico, né? Sim, exatamente. Sem a solicitação do médico, não há essa obrigatoriedade do plano em dar essa cobertura. Mesmo para pacientes que eventualmente fazem isso e depois vão pedir o reembolso para os planos fazem desde que tenha havido a solicitação médica. É o médico que, na verdade, é a única pessoa competente nessa circunstância para avaliar se há uma provável suspeita do paciente, se ele foi infectado, diante daquele conjunto de sinais e sintomas que ele apresenta. Fora isso, os planos não estão cobrindo essas despesas. Sem a solicitação médica, os planos não têm coberto essa despesa. Pois é, Mestres, tem uma questão também interessante para a gente explorar. A gente está conversando aqui com muitos médicos, muitos pesquisadores em relação a essa pandemia de coronavírus, e uma questão que é sempre colocada é sobre os medicamentos experimentais que estão sendo colocados aí no caso do coronavírus. Aí é onde que entra o direito médico nessa questão, porque tem muito se falado que, por exemplo, o caso da hidroxicloroquina, que tem sido um desses medicamentos, ele pode ser administrado para casos de coronavírus se houver um consentimento, então, do paciente. Então, é isso, né? Os pacientes podem aceitar receber algum tipo de medicação neste momento, justamente em acordo aí com o seu médico. A prescrição da hidroxicloroquina não é uma obrigatoriedade do médico. O Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da hidroxicloroquina quando o paciente apresenta sintomas leves do Covid-19, porque não há nenhuma comprovação efetiva ainda de que o medicamento é realmente eficaz no tratamento da Covid-19. Mas esses tratamentos foram excepcionalmente autorizados pelo Conselho Federal de Medicina, dentro desse conceito de medicamento experimental. Há vários hospitais realizando diversos protocolos sobre a hidroxicloroquina em algumas fases diferenciadas da própria doença, mas ainda, infelizmente, não se tem uma comprovação efetiva. Essa aplicação, o uso da hidroxicloroquina precisa ter um entendimento entre o médico e o paciente. Não adianta só o médico querer prescrever e usar a hidroxicloroquina. Há necessidade do consentimento do paciente dentro de um princípio maior da bioética, que é a autonomia do paciente. O paciente precisa concordar que seja feito o tratamento experimental
até porque, diante desse contexto que nós estamos vivendo, não há nenhum medicamento que possa ter um efeito imediato no combate da doença. Então, a hidroxicloroquina é uma possibilidade, tem apresentado alguns resultados satisfatórios quando os sintomas são leves ainda. Está bem no início da doença, o paciente não manifesta outras coisas mais graves, mais severas. Então, mas mesmo assim, há necessidade absoluta do consenso do paciente. Pois é, não é uma informação importante isso, né? Mas como a senhora disse, no momento de pandemia, né? São questões experimentais, mas que há então esse acordo entre o médico e o paciente. Eu gostaria de te aproveitar para perguntar, mestre, a gente vai explorar outros assuntos aqui muito interessantes, mas falar sobre o direito médico de uma forma geral, como que ele tem sido demandado neste momento, o que tem sido mais requisitado então neste sentido? Assim, nós estamos vivendo um momento muito atípico, né, Afonso? Ninguém no mundo estava preparado para enfrentar uma situação como essa que a gente está vivendo. Então, é tudo muito novo, é tudo assim, há vários modelos sendo testados, há ainda muita resistência da população que não acredita na necessidade do isolamento social, acha que isso é passageiro, que pode ser contornado de algum modo. Então, o que a gente tem visto é, assim, algumas pessoas indo à justiça para pleitear o não uso de máscaras, por exemplo. Então, pessoas que têm algum problema de não suportar o uso da máscara, então têm ido à justiça, mas a justiça como um todo tem preservado, e eu particularmente acho isso muito bom, tem preservado as medidas determinadas pelo poder público, que é a determinação do isolamento social e o uso de máscara, o uso de álcool gel, que é super importante, todos os cuidados que a pessoa tem que ter para evitar não só a própria contaminação, mas a contaminação de terceiros. Isso é uma experiência bastante nova para o mundo inteiro, mas para nós, brasileiros, mais ainda, porque nós nunca passamos por isso e o brasileiro não tem muito essa cultura do uso da máscara e muito menos esse cuidado, não digo cuidado com o outro no sentido da falta de solidariedade, mas essa preocupação de não estar em aglomerações, de não estar em multidões. Então, isso são circunstâncias que nós temos que passar, é um período, e se todos nós contribuirmos para isso, nós temos uma chance maior de sair mais rapidamente desse isolamento social. Eu tenho visto bastante circulação de pessoas e de carros, de veículos, coisa que nós não tínhamos até a semana passada, a semana retrasada. Então, acho que as pessoas, agora já na iminência de nós sofrermos uma flexibilização desse isolamento, parece que todo mundo resolveu antecipar. Mas as medidas que são levadas ao judiciário são demandas envolvendo pedidos, né, de flexibilização do isolamento, mas o judiciário tem mantido a determinação do poder público. Eu não vi nenhuma notícia no sentido de que o poder judiciário tenha agido de modo diferente da determinação local da autoridade em saúde pública. Queria também saber a sua opinião, como que a senhora vê a questão da telemedicina sendo utilizada, então, nesta época de pandemia de coronavírus. Quando isso foi colocado, foi aprovado pelo Congresso Nacional, lá se colocou que existem as limitações inerentes desse tipo de atendimento, mas é uma possibilidade em vista dessa pandemia que vivemos. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora em relação a isso. O uso da telemedicina é um recurso que já vinha sendo usado de uma forma mais discreta e menos reiterada desde 2002. Mas agora, nesse contexto de pandemia, até para evitar o deslocamento do paciente e para evitar aglomerações, para evitar que ele entre em contato com médico, hospitais ou clínicas em que há uma possibilidade maior de contaminação,
Então, o Conselho Federal de Medicina já havia aprovado o uso da telemedicina, na verdade, assim, de modo um pouco mais restrito, né? Então, o telemonitoramento e circunstâncias em que o paciente consegue manter um diálogo com o seu médico, no sentido até de ter, não uma consulta propriamente dita, porque a consulta normalmente envolve um exame clínico, um exame físico do paciente. Então, hoje nós temos o emprego da telemedicina, aprovado pela Lei 13.979, e depois foi regulamentado também por portarias do Ministério da Saúde. Mas nós temos hoje, e a das primeiras circunstâncias que o médico tem que dizer para o paciente são as limitações que aquele recurso oferece. Então, se houver necessidade de um exame físico e o paciente, porventura, não estiver sendo assistido por um outro médico, o exame fica inviável. É lógico que, diante de uma situação mais grave, por exemplo, o paciente precisa fazer um eletrocardiograma, o médico vai encaminhar. Então, a telemedicina, neste momento, não é indicada para situações de urgência e emergência. São situações apenas em que há necessidade de se ter uma orientação médica, até para evitar o deslocamento de pessoas. Esse emprego da telemedicina tem se alargado um pouco mais, assim, sendo expandido para clínicas e tudo, para todo mundo colaborar, médicos e pacientes colaborando para que as pessoas permaneçam nas suas casas e não precisem, por conta de uma doença um pouco mais leve, sintomas de um mal-estar, se deslocar. Então, a telemedicina é um recurso usado pelos médicos com o emprego da tecnologia, então, videochamadas, videoconferências. Muitas vezes, se o paciente já é paciente do médico, fica mais fácil ele passar a mão no telefone, falar, mandar mensagem pelo WhatsApp, mas, em geral, o melhor que se faz é a possibilidade do paciente conversar com o médico por meio de uma videochamada, uma videoconferência, pode ser por FaceTime. E se o médico tiver necessidade de prescrever algum medicamento para o paciente, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia criaram um site em que é possível o farmacêutico aferir a veracidade daquela receita do médico. Então, se viabilizou essa possibilidade de atendimento à distância, também dentro deste contexto das medidas determinadas pelo poder público, que é evitar a aglomeração e evitar o deslocamento de pacientes, não só para não se contaminar, mas também para não contaminar terceiros, porque a doença, todo mundo sabe que ela tem um período de incubação sem manifestar sintomas no nosso organismo de até 2 semanas. Então, nós não sabemos se nós estamos infectados. Então, quanto maior for a nossa cautela em preservar a nossa vida e a vida do outro, melhor para todos nós. Sem dúvida, mestre. É muito legal essa questão que você tocou, que é sobre a questão de receita médica. Então, existe sim uma possibilidade, um sistema onde o farmacêutico pode vir, então, se essa receita foi prescrita e tudo mais, foi também possibilitado esse dispositivo tecnológico? Sim, um site criado pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de Farmácia, porque, na verdade, assim, a telemedicina, no projeto de lei 696, que depois se converteu na lei 13.879, essa questão da prescrição da medicamentosa foi vetada pelo presidente da República. Então, ficou uma situação, assim, bastante contraditória, porque o paciente já conversava com o médico por meio de uma videoconferência para evitar o deslocamento e não conseguia obter uma receita. Então, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia, diante deste contexto do veto do presidente da República, viabilizaram a possibilidade de prescrição médica. E para evitar fraudes e tudo, a receita é prescrita e enviada para esse site, é um contexto, toda uma programação, tem uma plataforma específica para isso, mas com o uso das chaves públicas, que é o ICP Brasil.
Então, é uma possibilidade de prescrever a receita com o menor circunstância de fraude, porque numa receita física você até pode ter a violação. Nesse sistema do uso das chaves públicas, que é o certificado digital do médico, que ele usa, porque é a assinatura do médico para prescrever a receita, o farmacêutico do outro lado tem a possibilidade de checar a veracidade daquele documento e, assim, fornecer o medicamento para o paciente. Bom, nós estamos conversando aqui na Jovem Pan com a especialista em Direito Médico, Mercedes da Silva Nunes, que é sócia do escritório Silva Nunes Advogados. Bom, eu gostaria, Mercedes, também de falar um pouco sobre a situação do presidente Jair Bolsonaro. Houve uma determinação judicial que o intimou a mostrar aí resultados de exames em relação ao coronavírus. A gente sabe que ele chegou a fazer alguns resultados de exame. O Bolsonaro garante, né, que não teve o coronavírus, mas existem decisões para que ele apresente, então, esses resultados. Eu gostaria de saber como é que fica isso. Ele é o presidente da República, mas ao mesmo tempo é um paciente. E o paciente tem o direito de não mostrar aí resultados de exames? Sim, toda a questão relativa ao exame do paciente, ela é protegida pelo sigilo médico. O médico não pode divulgar essa informação sem autorização do paciente, e o paciente, por sua vez, também tem essa possibilidade de invocar a proteção da sua privacidade. O problema acontece aqui, Afonso, quando se mistura a figura do indivíduo Jair Bolsonaro, do cidadão Jair Bolsonaro, com a figura do presidente da República, que assim, para todos nós, precisa prestar contas do que acontece, principalmente se ele foi ou não foi infectado pelo coronavírus. Nós temos essa demanda, o próprio Estadão questionou na Justiça e obteve a ordem judicial para que ele divulgue o resultado do exame. Nós temos essa cobrança da Câmara também, que enviou questionando isso daí e deu a ele um prazo de 30 dias para que ele apresente, e de outro lado ele tem se manifestado publicamente dizendo que ele não fez o exame com o nome Jair Bolsonaro, que já há muito tempo ele vem realizando exames sempre com um nome que ele chamou de nome fantasia, um código, seja lá o que for. Então, e também diz que testou negativo. Nos 2 testes que realizou, o resultado foi negativo. Vai ser um embate bastante interessante, porque, assim, a rigor, há um choque de direitos, né? De um lado, o direito da sociedade como um todo, diante de uma figura pública, de saber o que acontece com ele, e do outro, a privacidade do cidadão Jair Bolsonaro. Agora, vamos ver, o prazo dele para responder à ordem judicial terminava hoje, e amanhã, a partir de amanhã que nós vamos ver o desdobramento, se ele realmente apresentou ou não. Mas ainda assim eu tenho uma dúvida, eu gostaria muito que ele dissesse isso, embora ele não apresente sintomas de que tenha sido infectado, ou se foi infectado, os sintomas para ele foram bastante leves, suaves, a ponto de nós, enquanto sociedade, não percebemos. E talvez seja por isso que ele se refira a essa pandemia como uma gripezinha. Não dá para saber. Mas eu também tenho dúvida se o resultado que vai vir a público, e deverá vir, eu torço para que venha, e torço também para que seja um resultado verdadeiro, porque se você faz um exame com nome fantasia, dificilmente vai ser possível saber se o exame era seu mesmo. Ele diz que testou e testou negativo, e agora nós temos que aguardar, vamos ver se ele vai responder a esta ordem judicial, e se vai dar essa satisfação à população como um todo, na qualidade do maior representante do poder público. O cargo de presidente da República não o isenta de dar uma resposta espontânea para a sociedade. Ele pode invocar o sigilo e o direito à privacidade, mas ele deve uma satisfação à sociedade, porque, afinal de contas, ele é a pessoa que representa o país e conduz o país. E é direito nosso também, de outro lado, saber em que estado essa pessoa se encontra. Embora
os sintomas apresentados pelo coronavírus não afetem questões neurológicas e coisas assim, algumas medidas têm sido bastante controvertidas, né, que ele vem tomando por aí. Mas eu acho que ele poderia dar um fecho satisfatório para a sociedade e, de fato, responder e mostrar o exame que ele fez para que todos saibamos, né, qual foi efetivamente o resultado. Pois é, falando um pouco sobre, é uma questão interessante mesmo você coloca, porque existe, como a senhora disse, esse choque, né, que existe entre o direito ao sigilo e também por ter esse cargo público, né, sendo aí o mais alto representante do país. Te perguntar um pouco sobre judicialização, é possível que isso se arraste, por exemplo, chegue num Supremo Tribunal Federal para decidir sobre essa questão? É possível, até porque nós temos vivido assim momentos bastante tensos, né, sob o aspecto político, e não falta pessoas interessadas em levar essa questão para frente. Ele poderia pôr um ponto final nessa história, abrindo mão desta privacidade que ele pode de verdade invocar, abrindo mão e dando uma satisfação verdadeira para a sociedade. Mas se isso não acontecer, e pior, tem até uma situação bastante pior, o resultado, ele pode ter mentido, né? Ter dito que ele não estava infectado e ele de fato se infectou. Isso tem desdobramentos, inclusive, de ordem criminal, porque nós temos acompanhado, ele tem se misturado à população como um todo. Se ele realmente foi infectado, ele comete um crime, no sentido de expandir e propiciar o contágio de outras pessoas. Eu gostaria demais que ele espontaneamente apresentasse isso para evitar esse desdobramento. Mas respondendo a sua questão, eu não tenho a menor dúvida de que isso chega ao Supremo. Eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa questão de sigilo de paciente, porque é para linkar as duas questões que a gente disse aqui sobre, por exemplo, a telemedicina, né? Sobre essa questão do sigilo e a telemedicina. Quando há esse atendimento, há, por exemplo, resultados de exames virtuais, também tem que ter alguma forma de proteger esse sigilo? Sim, o uso da telemedicina não desobriga o médico de nenhum das obrigações e dos deveres a que ele naturalmente estaria submetido. Então, se nós vamos a um consultório médico, pessoalmente, presencialmente, o que quer que seja que aconteça ali dentro está resguardado pela privacidade. Então, o médico tem um dever profissional de guardar o sigilo em relação aos seus pacientes. E esse sigilo se estende de forma até mais redobrada para o uso da telemedicina, porque o médico é obrigado a dizer qual é a plataforma que ele está usando, ele tem que se certificar de que o contato e a conversa com o paciente está protegida, tanto quanto estaria se eu fosse no próprio consultório, na sua clínica, e ele tem que se resguardar também em relação ao prontuário do paciente. O prontuário é um documento absolutamente importante que fica sob a guarda do médico e é ali que se encontram essas informações consideradas informações sensíveis. Então, se eventualmente isso vazar para terceiros, por pessoas que estão próximas ao médico, que não estejam sujeitas ao sigilo profissional, isso pode dar direito, e dá direito ao paciente, inclusive de entrar na justiça buscando uma reparação de danos, porque não importa se é uma pessoa pública ou uma pessoa comum, o direito ao sigilo daquelas informações prevalece em qualquer circunstância. E tanto a pessoa conhecida, claro que no caso de uma pessoa pública, as informações vazam e vazam de uma forma muito mais rápida e mais avassaladora do que uma pessoa comum, mas independe. Se houver vazamento de informações consideradas sensíveis, o paciente tem o direito de pleitear na justiça uma reparação de danos, não só contra o médico, mas contra a clínica, contra o hospital, seja lá por onde essa informação tenha vazado. E a gente está vivendo esse momento de telemedicina agora, eu diria até que fazendo um treino, porque ainda não entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, porque se nós tivéssemos esse conjunto normativo já em andamento, a situação seria muitíssimo mais grave.
Perfeito. Para a gente fechar, então, eu gostaria de só reforçar com a senhora sobre a questão que a gente está falando aqui do direito médico em relação a essa pandemia de coronavírus, mas esses direitos estão aí para além da pandemia, quer dizer, vamos passar este momento e todos eles estão resguardados sobre o plano de saúde que a gente falou, sobre todos esses detalhes. É importante que a pessoa esteja atenta, inclusive, aos seus direitos nesse ponto, né? Sim, é super importante. Acho que quanto mais informação a imprensa passar, eu tenho que dizer uma coisa que eu sempre que tenho oportunidade falo, acho que a gente está assim, muito melhor resguardado pelo trabalho que vocês têm feito reiteradamente, tentando de todos os modos levar para a população o maior número de informações possíveis para que todos possamos nos cuidar de um modo melhor. Mas eu penso que essa situação da telemedicina é uma situação que protege o paciente de um certo modo, mas também o médico tem que redobrar a sua cautela. E o paciente, de outro lado, com todas as informações de que dispõe, não só em relação aos cuidados de higiene e de cautela que tem que adotar, mas também quais são os direitos que os consumidores e os pacientes têm, principalmente neste momento de pandemia. É um momento de atípico, não vou chamar de exceção para não ter uma conotação política, mas é um momento atípico, com situações atípicas, com modelos que estão sendo testados, e em que todos nós temos que ter, assim, muita paciência e muito cuidado com conosco mesmo e com os terceiros. Bom, nós conversamos aqui na Jovem Pan com a especialista em Direito Médico, Mércies da Silva Nunes, sócia do escritório Silva Nunes Advogados. Mércies, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora. A gente se encontra então numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Afonso. Bom programa para você. Obrigada. Muito obrigado.